Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui, gratos a Deus pela oportunidade de transmitirmos assim os ensinamentos do Senhor. Se puder lembrar de mim em suas orações, ore para que Deus nos dê graça a cada dia de tratarmos de um assunto tão importante quanto esse. Quero tratar hoje sobre quem foi Jesus no Velho Testamento, cumprimento da promessa em Abraão. Eu quero ler um texto que o autor de aos Hebreus escreveu, capítulo 11, verso de número 16, que diz assim, ó: Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Mencionamos em algumas meditações de Enoque, de Noé aqui, etc. O autor de aos Hebreus, para falar da pessoa de Jesus, ele menciona um monte de personagens do Velho Testamento. Ele menciona parte da história de todo o Velho Testamento. Ele começa em Abel, filho de Adão. E ele menciona dezenas de personagens para falar de Jesus. Você não tem como estudar a pessoa de Jesus sem compreender o Velho Testamento. E você só compreende o Velho Testamento se você estudar a pessoa de Jesus. Porque Jesus está em todo o Velho Testamento. Eu vou encerrar essa mensagem de hoje, esse estudo de hoje, com esse texto de aos Hebreus. Mas eu quero voltar para o personagem Abraão. Eu quero voltar para o capítulo 11 de Gênesis. Vamos voltar lá para o capítulo 11, no livro da criação. E vamos ler aqui, a partir do verso 22, a genealogia que agora que aparece Abraão. Então, tenho falado muito de genealogia esses dias, eu espero que você consiga manter esta sequência. Diz assim, ó, Gênesis 11, verso 22, alguns versículos à frente nós vamos ler. E viveu Serugue 30 anos e gerou Naô. Naô é avô de Abraão. Verso 23. E viveu Serugue depois que gerou a Naor 200 anos, e gerou filhos e filhas. Todos eles tinham filhos e filhas. 24. E viveu Naor 29 anos, e gerou Terá, que é o pai de Abraão. E viveu Naor depois que gerou Terá 119 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 26. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Então Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E estas são a geração de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Aí nós vamos encontrar aqui para frente que agora eles moravam em Ur dos Caldeus e cada um buscou sua esposa, casaram e nós temos ali um histórico. Então, a genealogia de Cristo vem da onde? Lá de Ur dos Caldeus, lá de Abraão, que é uma sequência na genealogia. Eu quero mostrar os nomes de Adão até Abraão e mostrar dois gráficos para que você possa compreender melhor e se familiarizar a cada dia com a genealogia. A Bíblia é o único livro que tem a genealogia de Adão até Jesus e até 2020. Você não tem esse relato em nenhum outro lugar. Não existe. Só a Bíblia. Porque é o livro da criação. É Deus. É o Criador. É o Eterno. É o Todo-Poderoso. Veja esse slide com as datas. Eu fiz questão de colocar as datas para você entender. Depois eu mostro isso num gráfico. Vamos acelerar um pouco na história. Vamos comentar agora de um outro personagem que nasceu no ano de 1946. Essa idade não é antes de Jesus, tá? Não é antes de Cristo. É de Adão posterior. Então, é a data da criação em diante. Vamos refrescar a memória, relembrando a genealogia com os nomes e ano de nascimento. Adão, ano 0. Depois, veio Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí vem Sete. Sete nasceu no ano 130. Depois veio Enos, neto de Adão, no ano 235. Cainã nasceu no ano 325, bisneto de Adão. Depois veio Maalalel,
no ano 395, depois veio Jared, no ano 460, depois veio Enoque, 622. Enoque, já pregamos numa meditação, viveu pouco, 300 e poucos anos. Matusalém, no ano 687. Matusalém era o avô de Noé. Lameque nasceu no ano 874, pai de Noé. E Noé nasceu no ano 1056. Então nós temos até aqui 1000 anos de história. Noé, Gênesis capítulo 6, 1000 anos de história. Apenas 6 capítulos da Bíblia, 1000 anos de história. Depois de Noé, ele teve 3 filhos, o que dá sequência para Abraão, a genealogia, é Sem. Sem nasceu no ano 1556. Depois veio Arfaxade, 1656. Depois Selá, 1691. Eber, 1721. Peleg, 1755. Reu, 1785. Serug, 1817. Naor, 1847. Terá, 1876. E Abraão, 1946. Em torno de 2000 anos de história agora, Abraão. Temos assim a sequência dos personagens bíblicos até Abraão e cerca de 2000 anos de história. É interessante quando observamos o chamado de Deus com Abraão. A soberania do Pai é clara, pois ele recebeu uma ordem e não simplesmente um chamado. Sai da tua terra e da tua parentela. Gênesis 2, verso 1. O chamado de Abraão veio acompanhado de muitas ordens. O Senhor declarou a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. Gênesis 17, 1 e 2. Em lugar algum dessas narrativas emerge qualquer sugestão de acordo ou contrato. O Senhor Deus dita soberanamente todas as regras e termos de sua aliança. Mas a soberania de Deus é acompanhada de suas promessas, bênçãos. Olha só, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 2, 2 e o 3b. Nós vamos ver essa questão, todas as nações da terra, depois. As ordens de Deus em quantidade não chegam perto do número de bênçãos citadas pelo Senhor. Assim começa a trajetória de Abraão. A promessa de Deus em Gênesis 3,15 está ligada diretamente com a aliança abraâmica. Como esteve ligado diretamente com Noé e sua família. O plano redentor de Deus estava caminhando e agora envolvia o servo Abraão com a promessa de um filho, em Gênesis 18, de 1 a 15. Veja o gráfico para entender a genealogia. Quero mostrar isso através de um gráfico agora, para você entender melhor a genealogia. Aquelas datas que eu citei, ano 130, se você olhar essa escala em azul aí, ó, aí aparece um númerozinho em vermelho. Aí vem lá na frente o nome, 7, ano 130. E tudo isso nós temos o texto bíblico, tá? Aí nós temos anos 235. Então você vai ver na sequência. Quando veio o dilúvio, Deus diminuiu a idade do homem para 150 anos. Então, você vai vendo dali para frente, depois de Noé, começa a cair a idade. Alguns ainda viveram 450, 300, 350, mas começou a cair a idade, o homem diminuiu. Porque Deus viu que o homem errava demais. Uma outra coisa interessante, quando você vê o nascimento de Lameque, o pai de Noé, ele nasceu no ano 874. Olha que interessante. Adão viveu 930 anos. Lameque nasceu no ano 834. Adão conheceu a 9ª geração. Adão conheceu o pai de Noé. Noé nasceu no ano 1056, então Adão não conheceu Noé. Mas Adão conheceu o pai de Noé. Pelo menos estavam vivos quando o pai de Noé nasceu. 930 anos viveu Adão. Esse gráfico ajuda muito a você compreender a genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse outro gráfico mostra de Noé para frente até chegar em Abraão. Você tem esse lado da esquerda aí, ó. Você tem Noé, o dilúvio. Aí você tem os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé.
O da esquerda é a genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você tem ali o nome Sem, o filho de Noé. Dele nasceu Arfaxade, que é o do meio aí. Dele vem Selá, aí vem Eber. Eber vem Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, aí vem Abraão. De Abraão tem Ismael e Isaac. Ismael, irmãos, surgiram os ismaelitas. De Isaac vai nascer Esaú e Jacó. De Esaú vai surgir os edomitas. E de Jacó, os israelitas. Os ismaelitas, os edomitas e os israelitas. Gerações que estão aí, que você vê sendo mencionado até na televisão. Só a Bíblia para mostrar uma questão, uma genealogia assim. E aí, dos israelitas em quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 12 de Gênesis, irmãos, a promessa do Senhor a Abraão, esse homem, irmãos, viveu pela fé. Nós vamos terminar com o texto de Hebreus pela fé. A fé desse homem era tamanha. Deus deu uma ordem para ele, vai, ele foi. Irmãos, mas aí você vê a vida de Abraão, quando a Bíblia menciona que ele parava, o que ele fazia? Edificava um altar ao Senhor. A vida de Abraão, irmãos, era servir e agradecer a Deus o que ele fazia por ele. Abraão, irmãos, não tinha do que reclamar, ele só enxergava as bênçãos de Deus. Como é a sua vida hoje? Você reclama mais do que agradece, do que reconhece? Reconheça o que Deus tem feito por você. Bênção em cima de bênção Deus tem derramado sobre nós. Ontem eu conversava com o irmão, a gente estava tratando, e o irmão contando as lutas, as dificuldades. E é um irmão razoavelmente bem de vida. E eu olhei para ele depois que ele contou, ouvi bastante, eu disse assim para ele, irmão, quantas pessoas estão pior que nós neste momento? E ele parou, realmente, pastor. Eu falei, nós não temos nada do que reclamar, nós só temos que agradecer. Muitas pessoas estão pior do que nós nesse momento. Muitas pessoas. Abraão era desse tipo, irmãos, ele só agradecia. Irmãos, acontece um fato também em Gênesis 12 que eu não posso deixar passar. Irmãos, Abraão, ele foi até o Egito e ele diz para Sara, porque ela era bonita, ele diz, olha, Faraó vai querer você como esposa. E se ele descobrir que você é minha esposa, ele vai me matar. E vai te tomar. Então diga que é minha irmã. E assim ela fez. Quando o faraó descobriu que ela era esposa de Abraão, ele mandou ela de volta. E o texto bíblico diz que ele não tocou em Sara. Irmãos, a genealogia do Senhor Jesus Cristo vinha de uma linha pura. Deus guardando aquela linhagem para nascer o Redentor, o Salvador. Aí você pode mencionar aí Raabe. Nós explicamos, não tem dificuldade. E Ruth, nós explicamos. Deus tem seus propósitos, mas Deus mantinha uma linhagem pura, irmãos. E Abraão levantava um altar ao Senhor. Assim, irmãos, era a vida deste servo de Deus. Uma linhagem, irmãos, da qual Deus manteve pura. Agora vamos para Hebreus. Apesar, irmãos, de o contexto literário do Velho Testamento de Abraão ser tão longo, o que nós temos aqui em Hebreus, irmãos, impressiona. Como ele fala desse servo de Deus. Mencionando mais uma vez, o autor de aos Hebreus, para falar de Jesus, ele menciona os personagens do Velho Testamento. E no verso 8, Hebreus 11, 8, ele diz, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Assim é o servo de Deus, irmãos. Nós não sabemos para onde nós vamos. Nós devemos ir para onde Deus manda. A obra missionária é assim. Deus mandou, você tem que ir. E a igreja tem que sustentar. A igreja tem que entender, a igreja tem que investir. Abraão, Deus deu uma ordem, ele foi, sem saber para onde iria. Verso 9, pela fé habitou na terra da promessa. E ele diz aqui, com Isaac e Jacó, era um homem simples, nos habitava em tendas. Pela fé. Pela fé ele obedeceu a Deus. Pela fé ele habitou em tendas. Verso de número 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão, irmãos, habitou em uma
terra que não era o céu, porque Abraão aguardava a terra eterna ou o local eterno do descanso, irmãos, da eternidade com Deus. Vou ler novamente o verso 10, presta bem atenção. Por que Abraão viveu pela fé? Porque esperava a cidade que tem um fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Ele esperava a cidade celestial que nós vamos ver nos próximos versos. Ele aguardava esta cidade maravilhosa. É o que o ser humano que já creu em Jesus Cristo aguarda, é a eternidade, é a certeza da vida eterna, é a convicção, é a fé. Você só pode se entregar a Jesus pela fé. É o único meio, não existe outra maneira. Se o homem consegue por si próprio ir até Deus, está errado. Quando Adão pecou, a aliança foi quebrada. Ele foi separado de Deus, o ser humano, toda a raça humana. E Cristo tornou-se maldito por nós, na cruz do Calvário, para nos levar de volta a Deus. O único meio é pela fé, é crer no sacrifício de Jesus. Verso 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Verso 12, por isso também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Deste já amortecido, um casal de idosos, Deus operou um milagre. E eles tiveram o filho Isaque. E hoje os descendentes dos judeus, o povo hebreu está aí, espalhado por todo o mundo. A nação poderosa, a nação que trouxe o libertador a este mundo. Verso de número 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha o que ele diz, todos esses morreram, mas eles viam de longe as promessas, eles viam o Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário, dando o passaporte para a eternidade. Eles não podiam enxergar com os olhos humanos, mas pela fé eles viam de longe. Só pela fé. Sem fé é impossível. Sem fé não tem como se entregar a Cristo. Sem fé não há salvação. Só pela fé. Todos morreram, mas eles enxergaram de longe. Veja o próximo verso. Ele tinha prometido uma cidade celestial, qual construtor é Deus. Agora veja só o próximo verso, verso 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Buscam uma pátria, verso 15. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, igual a mulher de Ló, quis olhar para trás. Deus mandou Abraão ir. O alvo do salvo é Jesus Cristo, é olhar para frente, é avançar, nunca ser igual caranguejo andando para trás. O alvo do crente é sempre progredir, sempre avanço. Ele deixa claro, se eles ficassem lembrando da cidade passada, eles iam querer voltar. Mas tinha uma especial esperando. Jesus Cristo diz, eu vou preparar morada e volto para buscar os meus. Eu volto para buscar os meus. Ainda em Abraão aqui, verso de número 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Abraão, Isaque, Jacó, eles almejavam uma terra melhor. Nós não podemos amar este mundo. A Bíblia diz que quem ama este mundo não ama a Deus. A Bíblia diz que quem ama as coisas desse mundo não conhece Deus, porque a nossa eternidade não é aqui. É o que Abraão, Isaque e Jacó, o que o autor de Hebreus fala. É numa pátria celestial, um lugar muito melhor. E repito aqui o verso 16, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. A nossa cidade é celestial, a nossa cidade é no céu, a nossa cidade é na eternidade com Deus, não é neste mundo. Não trabalhe por este mundo, trabalhe pela eternidade, ganhe almas para o Senhor Jesus Cristo, se
entrega a Jesus Cristo. Você não pode amar este mundo. Tem pessoas nas igrejas que ainda amam este mundo, as coisas deste mundo, não conhecem Deus. Eles amavam uma melhor, eles almejavam a melhor. Ele ainda continua no verso 17 e o verso 18, ele diz assim, ó, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Abraão creu pela fé. Isto é fé. Isto é viver pela fé. Viver pela fé é não amar este mundo. Viver pela fé é amar as coisas celestiais. Crentes que estão ouvindo esta mensagem. Onde está o seu tesouro? Se você está juntando tesouro nessa terra, Jesus diz, o ladrão rouba e a traça rói. Tesouros no céu, o ladrão não rouba e a traça não pode roer. Como juntar tesouros no céu? A obra missionária. Se você está juntando tesouro nessa terra, é sinal que você está amando o mundo. Talvez aí está um sinal que você nunca se converteu, nunca se entregou a Jesus Cristo. É apenas um crente de nome, não um crente salvo pelo poder do sangue precioso de Cristo. Salvação é pela fé. Se você reconhecer o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus e se entregar a Ele, você pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender a cada dia mais e mais da pessoa do Mestre Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse momento, obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Ilumina, Deus, as pessoas que estão assistindo e ouvindo estas mensagens. Ajuda, Deus, cada uma a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Fala aos corações, Deus. Mostra como estamos vivendo distante e não para o Senhor. Trabalha nos corações, Deus. Se há alguém que ainda não se entregou a Cristo, o momento é esse. Ajuda, ó Deus, esta pessoa nesse momento a tomar a decisão mais importante, Pai. Move o coração, Deus. E que nesse instante essa pessoa possa estar se entregando a Jesus Cristo. Não a uma igreja, não a uma religião, mas a Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Eu te peço, no nome e no poder do sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.